Para a pessoa que está em casa, assim, obviamente todo mundo já é consenso, talvez um dos maiores consensos dentro do campo da ciência é o efeito benéfico da atividade física. Eu sei que acho que não é só área de pesquisa necessariamente, mas com certeza você sabe explicar o que acontece ali no metabolismo quando um sujeito se submete a exercício físico, até pelo seu background de professor de fisiologia, né? Uhum. O que acontece nesse cara que é intolerante à glicose, que tem uma pouca responsividade celular à insulina, que tem às vezes, sei lá, uma gliconeogênese aumentada, um acúmulo de gordura? Por que o aumento da atividade física, levando até em consideração que existe uma hipóxia no tecido adiposo que favorece a morte dele, talvez isso tenha relação com o VO2, por que o sujeito que começa a fazer uma prática de atividade física, por que a atividade física, o exercício físico planejado é um tratamento para isso? Não, total. E uma prevenção? O que ele faz para o cara que está às vezes começando em casa, na hora que for fazer o exercício físico, entender o que acontece no corpo dele? Não, maravilha, boa. Quando acabar, você fala assim, Alex, dê 5 dicas que você acredite aí que sejam assim, as ferramentas para as pessoas conseguirem sair desse ambiente, tá? Mas assim, vai na mesma linha da dieta, tá? A dieta, ela responde... Assim, é difícil precisar isso porque varia de pessoa para pessoa. Ela responde por em torno de 70% da eficácia das terapias ou das alterações de estilo de vida para fazer, digamos, uma perda de peso, tá? Você tem que trabalhar, lembra da torneira, você tem que fechar a torneira, você está trazendo energia por meio das refeições, das alimentações. O exercício, ele vai trabalhar na outra linha. Ele vai exigir de você um consumo de energia. Pô, você não movimenta, você não faz não levanta um bíceps ali 40, 45 quilos só com a mente, né? Uhum. Então, você precisa de contração muscular e ali você precisa de atividade metabólica. Então, a célula, para ela, digamos, trabalhar, ela precisa utilizar energia. Essa energia é conhecida como adenosina trifosfato. O famoso ATP, né? Que é o ATP, aprendeu, o famoso ATP. Então, você produz ATP a partir de substratos energéticos. Você tem 3 deles. Você tem, principal, a glicose, que você faz uso numa situação pós-refeição, com prevalência, o conceito de flexibilidade metabólica. A gente oxida mais glicose após as refeições e mais ácidos graxos nas fases interdigestivas ou associadas aos exercícios. Até para quem trabalha com o conceito de dieta cetogênica ou cetogênese, você se afasta de uma refeição e você começa a mobilizar os lipídios do teu galpão, né? E você também pode trabalhar com alguns aminoácidos aí, que vão te ajudar, por exemplo, a fazer nova glicose. Os aminoácidos de cadeia ramificada, acho que é leucina, valina e isoleucina, né? Por que o exercício é benéfico, então? Veja bem, de onde a gente vai tirar substrato energético? Eu estou praticando uma atividade física, tá? É o automóvel aqui que está consumindo a gasolina. A gasolina é o equivalente ao substrato energético. Para o automóvel rodar, você precisa consumir a gasolina. A nossa gasolina aqui é as nossas fontes de energia. A fonte de energia, ela pode vir com uma alimentação junto com exercício, se eu não quiser gerar um déficit, né? No seu caso, você quer ganhar massa. Você precisa estar em balanço positivo, não negativo. Senão, de alguma forma, você vai perder, né? E aí, o que a gente pode dizer fisiologicamente? Você vai trabalhar com os estoques glicídicos, então vai fazer uso de glicogênio, mas ele é limitado, né? 1 hora no máximo, imagino. Não sei precisar, mas é curto, né? A eficiência. E a segunda opção é gordura. Gordura, leiam aí, triacilglicerol. Então, a gente vai pegar esses estoques que estão no tecido adiposo. É importante deixar isso bem claro, né? Tecido adiposo não é constituído só de adipócito. Adipócito é uma das células que constitui o tecido adiposo. Então, lá dentro do tecido adiposo tem os adipócitos, que são os nossos microgalpões estocando a gordura. De lá, a gente vai começar a recrutar os lipídios por meio dos hormônios contrarreguladores. Então, olha que bonito agora o sistema. Eu estou num contexto de atividade física, eu aciono o sistema simpático, eu vou ter noradrenalina e adrenalina na jogada, eu vou ter esse sistema simpático estimulando a secreção de glucagon, que é um hormônio oriundo do pâncreas endócrino, lá nas ilhotas pancreáticas,
que faz uma coisa um pouquinho diferente da insulina, que vai na linha oposta. Esse glucagon, associado à presença de cortisol no sistema, vai trabalhar para que a gente faça as conversões dos processos sintéticos de síntese. A gente vai fazer agora as hidrólises. Então a gente começa com glicogenólise, que é um pouco da obtenção de glicose por meio da degradação ou da desmontagem do glicogênio. Isso dura pouca coisa, o do músculo fica só para o músculo, o do fígado é secretado e a gente utiliza. E para a gente não entrar em hipoglicemia, o sistema ele é fantástico. Ele começa a produzir glicose, que é a gliconeogênese, a partir de um substrato que vem lá do tecido adiposo, que é o glicerol. Então, glucagon, adrenalina, cortisol, vai mobilizar a minha fonte de lipídios. Teoricamente seria numa situação de jejum. E de exercício também. exercício. E vai dizer o seguinte, ó, a glicemia fica aí disponível para o sistema nervoso central. Se faltar, inclusive, a gente vai pegar uma fração desse lipídio, que é o glicerol, que é hidrossolúvel. Ele tem acesso ao hepatócito e serve como fonte de esqueleto para montagem de uma nova glicose, daí a gliconeogênese. E você vai mantendo ali, digamos, uma faixa de glicemia necessária para você estar com as suas condições vitais atendidas. E você faz a flexibilidade metabólica. Agora você vai oxidar e produzir essa energia que você precisa, o ATP, por meio da mobilização de lipídios. Os galpões. É perfeito. Aí você vai pegar agora os ácidos graxos e vai fazer uma coisa chamada beta-oxidação. E a beta-oxidação ela só é possível quando você está com uma glicemia em faixas de 80 para baixo. Porque tem uma inibição chamada alostérica. Quando você tem muita glicose sendo oxidada, você forma uma molécula chamada malonil-CoA. Essa malonil-CoA ela impede uma enzima de fazer o recrutamento do ácido graxo e usar ela na, digamos, oxidação mitocondrial. Se você diminui a oxidação de glicose, você tira esse efeito de inativação alostérica aqui. Essa enzima chamada carnitina palmitoiltransferase, ela vai agora começar a pegar o ácido graxo que está vindo da mobilização dos galpões e entregar para as células. E as células vão fazer o uso do ácido graxo para a síntese de ATP. Só que olha que bonito. O ácido graxo, o lipídio, ele tem um valor energético maior por grama. Né? Só que você vai fazendo o consumo. E se você pensar no conceito de termogênese, por exemplo, que é a produção de calor, ativação de gordura marrom, ou do browning, né? Que é fazer com que o tecido adiposo branco tenha o chamado efeito bege. Tudo isso daí é estimulado por sistema simpático, o glucagon e tal. E você também, além então de fazer o uso do lipídio para produzir energia, você pode jogar um pouco fora para produzir calor. Por isso que tem muita gente que gostaria de trabalhar o conceito de termogênese, né? Que é para você simplesmente desperdiçar literalmente energia na Mas eu imagino que no cenário inteiro esse seja o menor contributo. Pela distribuição de gordura marrom que a gente tem, sim, é pouco, né? Não é assim, não é negligente a palavra. Desprezível. Não é desprezível, obrigado. Não é desprezível, mas de fato não é robusto, né? Então é por aí, Wesley. Se você faz isso continuamente, regulando também a tua fonte qualitativa e quantitativa do que ingere,